Corredores. Onde vivem? Do que se alimentam? Por que acordam tão cedo e sorrindo? Por que gastam tanto com tênis e inscrições de corrida? Tudo isso você vê hoje aqui no episódio número 4 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou Marcelo Cullen, do Instagram e do canal do YouTube Corredor da Zoeira. E hoje tenho dois convidados por aqui. Pedro Teixeira, corredor, psicólogo e dono do Instagram, @pe.teixeira. Fala um oi pra galera aí, Pedrão. Fala galera, boa noite, tô aqui de novo. Quem escutou o primeiro episódio aí já me conhece. Obrigado aí pelo convite novamente aí, Marcelo. Temos aqui também a Luísa Jugdar, corredora e self-hunter. Fala um oi pra galera aí, Lu. Oi, galera, vocês não me conhecem, essa é a minha primeira vez aqui, mas estou animada, se preparem. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a parte psicológica do corredor. Será que somos todos loucos de verdade? Ou isso é apenas uma forma carinhosa que a gente usa para se reconhecer por aí? Lu, antes de tudo isso, eu te apresentei aqui como corredora e self-hunter. Mas o que é uma self-hunter? Opa, essa é uma ótima pergunta, Má. Self-hunting é uma metodologia que eu montei para atender os meus clientes na minha consultoria, que é basicamente uma série de ferramentas para a gente chegar nos objetivos que aparecem lá no meu escritório. Aparecem objetivos muito, muito pouco ortodoxos. Vamos colocar dessa maneira discreta. Então, as pessoas trazem os seus objetivos e a gente começa a modular uma solução através dessas ferramentas que são parte do self-hunting. E uma self-hunter nada mais é do que a pessoa que trabalha aplicando o self-hunting. E você também, além de self-hunter, é corredora. E há quanto tempo você corre já? Olha, sabe que eu não me lembro quando começou? É algo que volta, assim, tipo, para adolescência, volta há muitos anos. Eu corro hoje em dia muito moderadamente, muito pouquinho. O meu desafio é aquele famoso fazer menos, mas é uma atividade que realmente, para minha cabeça, é magnífica. E nesse tempo de corrida aí que te remonta à sua adolescência, quais foram suas maiores conquistas nesse universo mágico da corrida? Eu acho que teve uma primeira grande conquista, que foi quando eu percebi que eu conseguia correr, que acho que todo mundo passou por esse momento, né? Que você vê pessoas correndo, mas não é porque você vê alguém correndo que você acha que aquilo é pra você. Aí teve um momento que eu falei assim, vou tentar, se não der, não deu. Se não der, tipo, eu paro e já era, e é isso. A primeira grande conquista, eu acredito que seja essa, né? Eu acreditar que aquilo também é pra você. E isso vale pra qualquer atividade que a gente inicia, né? A segunda grande conquista foi quando eu perdi o medo de correr sozinha, de estar sozinha, e não é, eu sempre fui sozinha, né, tipo, de ir sozinha, mas estar num lugar onde tem mais um monte de gente. E numa dada ocasião eu tava na praia, no inverno, e tava aqueles dias, tipo agora, super bonito, friozinho, né, sem estar calor, temperatura, condições ideais, e às vezes eu ficava meio com medo do tipo, mas não tem ninguém, né, eu vou sozinha, sei lá. Aí eu sei que eu fui, né, meio que pela circunstância, e quando eu comecei, aquilo sumiu da minha cabeça. Aquilo simplesmente, assim, a preocupação evaporou, estou sozinho, estou com alguém, evaporou, e aquilo foi algo que mudou muitas coisas, porque dali em diante eu comecei a fazer mais atividades sozinha, sem ter essa preocupação de, eu tenho que ir com alguém tem que estar lá, mesmo que não seja ninguém que eu conheço, né, mas pessoas precisam estar fazendo isso. Essa parte que realmente é psicológica mesmo, né, porque você vai em algum lugar que geralmente não tem um risco de estar ali sozinho, só que hoje a gente vive num mundo muito louco que a gente tem uma tendência a achar que se a gente estiver sozinho em algum lugar, não importa que lugar seja, é um risco. Sim. Se a gente elimina esse medo, é algo muito mágico, inclusive, né? Porque você fala, eu sou livre de verdade, agora eu posso ir aonde eu quiser, sozinho, sem depender de uma segurança, sem depender de ter um movimento ali, enfim. E eu acho que tanto a primeira como a segunda parte que eu apontei para você tem muito a ver com a nossa percepção do meio, né? E de nós mesmos. Sim. Então, a percepção de correr
é pro Marcelo, é pro Pedro, mas não é pra Luísa. Então, pera, mas por que não? Vou tentar. E se não for, também não foi. E dane-se, mas eu vou tentar mesmo assim. E Sim, se a gente for não tem 1 uma quilômetro, obrigação, tá né? ótimo que é 1. Se for 2, tá ótimo que é 2. E se você conseguir 42, melhor ainda. Mas se for 1 ou 2, já tá bom. Mas eu achei uma coisa muito legal, assim, nisso que você falou, assim, normalmente, acho que eu e o Márcio, a gente está bem envolvido no mundo da corrida, assim, a gente escuta muito de, minha conquista é tal, tantos quilômetros em tanto tempo, eu fiz meia maratona em tanto tempo, fiz uma maratona em tanto tempo, enfim, e eu vi conquistas que não são relacionadas a isso, eu achei bem, bem legal, assim, é uma das primeiras vezes que eu escuto isso. Assim. Olha, Pedro, o Marcelo me conhece bem, né, então acho que para ele eu não preciso falar nada, que ele já sabe tudo, mas a gente não se conhece, vou te contar, correr não é o meu primeiro esporte, sim, mas sim. se eu fosse te falar da corrida ou da natação, que são esportes que eu pratico com muito mais disciplina, muito mais afinco e também são de melhor fit para o meu biotipo e tal, as minhas conquistas vão na mesma direção. Eu acho que conquista de medalha e quilômetro é legal, mas isso daí não muda quem você é, não muda a sua vida. Claro. A hora que você percebe algo diferente, percebe sua relação com o meio, muda a relação com você mesmo, isso eu acho que muda a vida das pessoas. E o esporte tem esse poder. Exatamente. Legal. E hoje, inclusive, hoje que a gente tá gravando aqui é dia 5 de agosto, saiu aí um vídeo no meu canal no YouTube que ilustra justamente isso, 5 dicas pra gente iniciar na corrida. E uma delas é, cara, você tem que ter uma meta. Se a sua meta é 1 quilômetro, sua meta é 1 quilômetro. Aceite sua meta de 1 quilômetro e vá em busca dela. Você não tem que ter uma meta que é de tempo, você tem que ter uma meta de se mexer. Então, se mexer, sair do sofá é uma meta. Fazer uma caminhada em alguém que nunca fez nenhum esporte, nunca, é uma puta de uma meta já, porque você não fez nada na sua vida, você não tem um esporte, você não tem nenhuma relação com atividade física. Só o fato de você iniciar e encarar isso é algo muito importante. Olha, eu vejo isso que você falou, Mar, como uma regra de ouro para a vida. O Rubens, meu namorado, emagreceu 50 quilos, que obviamente não foi só fazendo esporte, né? Foi uma mudança numa série de estilos de vida, mas começou, ele pesava quase 150 quilos, que é bastante, até para ele que tem 1,90 m, é muito quilo, e ele começou a mudança dele pedalando. O início de tudo foi, dá para pedalar, bicicleta estacionária, indoor, tal, então vou começar. E é exatamente o que você falou, que é o início, porque você ter um pequeno resultado te motiva a gerar mais resultados. Você ter resultados imaginários, que é da pessoa que tá ali no sofá com o plano perfeito, mas não faz nada, não vai te motivar a mudar, não vai te motivar a ir além. Exatamente. E aí a gente entra nessa história de loucuras aí, né, que a gente faz. Uma loucura inicial é você dar o start em alguma coisa. Por quê? Você tem uma vida ali super linda, cheia de hambúrgueres, de pizzas e de sofás que te deixa feliz e confortável. Então você largar isso daí já é uma loucura, né? Pra fazer um esporte que pode te dar um outro algo muito melhor, mas que é uma incógnita. Aí vamos para a pergunta. Aí vai pra vocês dois aí, vocês podem falar o que vocês quiserem. Corredor realmente é louco ou é só balela mesmo? Eu acho que assim, ser maluco assim é difícil a gente, né, falar isso da corrida, né? Porque a corrida é uma coisa tão boa, assim, falar que correr é uma coisa de louco, assim, é um pouco contraditório, né? Mas eu acho que tem algumas coisas assim, que corredor faz que é de maluco. Por exemplo, acho que o Marcelo vai se identificar comigo, assim, quem que tá num parque às 6 da manhã, o portão nem abriu e a pessoa já tá na porta do parque querendo entrar no parque para começar o treino dela, assim. Você a bike começa às 5h15. Exato, nessa quarentena eu já fiz treino às 5h30 da manhã e começar a correr a bicicleta dentro de casa, assim. Então, tem um pouco dessas coisas que as pessoas julgam um pouco de maluco, assim, né? Mas eu acho que só quem faz que entende o porquê daquilo, né? E o engraçado é que quando a gente tá fazendo, aquilo já não é tão maluco, assim, né? Eu acho que maluco já para mim já seria não fazer isso, né? Assim, maluco para mim seria, putz, não correr um dia da semana, nem um dia da semana para mim já é uma coisa de louco, assim, eu fico louco. Então, eu acho que é bem contraditório, mas é muito legal, assim. Acho que essa visão de que o significado que a corrida tem para cada um é o que faz as pessoas entender se aquilo é maluco ou não, né? E é engraçado ver o quanto que a gente vai evoluindo, assim. Então, quando eu comecei, fazer uma maratona para mim era uma coisa de louco, assim. Eu falava, cara, é muito distante, né? Assim, e hoje que eu já faço uma meia maratona, por exemplo, já passei dessa distância,
o fazer uma maratona não é tão mais de louco, assim. Aí é muito que a gente vê, assim, pessoas que vão cada vez indo mais, né? Então, a gente conhece várias pessoas que, putz, fazem 2 maratonas por semana, faz uma maratona por mês, faz ultramaratona, enfim, que são coisas que para algumas pessoas pode ser de louco e para outras não, assim. Sei lá, fazendo uma comparação, por exemplo, putz, escalar o Everest, para mim é uma coisa de louco. Mas para quem escala o Everest, para aquela pessoa e para as pessoas que entendem o processo que está por trás daquilo, não é tão de louco, é até o contrário. Nossa, é muito legal fazer isso, assim. Então, talvez sim, a gente seja um pouco louco por fazer essas coisas, que por mais que sejam naturais do nosso corpo, né? Correr é um ato de sobrevivência do ser humano, é uma coisa inata nossa. A gente às vezes vai um pouquinho além do que deveria, né? Então, sim, eu acho que a gente é louco, sim. Elo, o que você acha desse universo louco das corridas e dos corredores? Eu acho que todo universo tem suas peculiaridades. Eu sou ávida defensora de qualquer esporte, porque eu acho que o esporte que a pessoa engrenar, que ela se identificar, se é bom para ela, é aquele esporte que vai ser o esporte bom. Mas eu vejo alguns pontos de atenção, assim, não vou dizer de um ponto negativo, mas que eu chamaria de pontos de atenção. E eu digo isso em primeira pessoa, porque eu sou a primeira a cair nesses lugares. Então eu posso falar com conhecimento da causa. O primeiro ponto de atenção é usar o esporte como um ponto de fuga. Então, eu tenho dificuldade de lidar com problemas. Em vez de ser só uma válvula de escape, que daí é positivo, né? Tipo, em vez de eu ir lá e, sei lá, meter porrada na pessoa que me irritou, eu falo, eu vou correr aqui meia horinha, relaxar, depois eu vejo o que eu digo. Isso tem a sua função, acho que até terapêutica, né? Da pessoa conseguir organizar as ideias. Mas tem um outro lado que, como qualquer atividade, daí eu não acho que seja exclusivo do esporte. Pode ser a comida, pode ser o esporte, pode ser viagens. Todas as coisas que a gente tem como boas também podem se tornar ruins se, em vez de ser algo que a gente saboreia, aproveita, vira simplesmente um lugar para fugir daquilo que a gente não quer encontrar. Então, em vez de ser, eu quero correr uma maratona. Por quê? Porque eu quero me desafiar, eu quero ir além, eu quero ver até onde eu consigo. E se eu não conseguir, tudo bem, não tem problema. Não, se torna um lugar do tipo, eu não quero pensar naquele problema que toda hora que eu sento aqui pra comer, eu penso. Toda hora que eu deito minha cabeça no travesseiro, eu penso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me acabar, porque a hora que eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu não vou pensar nada. Eu só vou desligar. E eu acho que o esporte... E como eu disse, eu mesma sou a campeã de cair nesse lugar, mas como eu já me conheço, eu sei quando é um ponto de atenção e falo, opa, peraí, o que você tá querendo com isso? Mas eu vejo como um movimento muito comum em alguns grupos de atletas, né? Não exclusivamente da corrida, mas também da corrida. E daí, de repente, o trabalho não é mais importante, os amigos não são mais importantes, a família não é mais importante, a única coisa que é importante é a corrida. Aí eu acho que não é que seja de louco, mas é insalubre, porque todo o resto é tão importante quanto, né? A própria corrida traz tantos amigos, tantas oportunidades, desde convivência até de trabalho. Em vez de tornar essas coisas parte daquele esporte que você ama, você exclui tudo para tornar aquilo um Frankenstein doido dos seus problemas que você quer evitar. Então eu olho dessa maneira, assim, eu acho que são pontos de atenção, né? Eu concordo. E indo nessa linha, assim, eu acho que também eu vou um pouquinho além e falo um pouco da obsessão, assim, né? Você comentou, putz, das metas e tal, né? De, putz, fazer uma maratona. E o quanto que isso não vira uma obsessão para a pessoa, né? Eu acho que aí sim já sai um pouco do saudável e passa para ir pro maluco, pro não saudável nesse sentido. Quando você fica muito obcecado por uma meta ou por um objetivo e aquilo se torna a sua vida inteira, né? De, putz, eu preciso atingir aquela distância naquele tempo, e aí você pensa 24 horas nisso, como você vai fazer isso, você se frustra nos treinos que não dão certo, na primeira tentativa que você faz aquele tempo, putz, não sai do jeito que deveria, e aí isso vira uma ruína, assim, né, se sente um fracassado. Então, existe sim esse lado da corrida, e não só da corrida, mas de esportes, né, de uma forma geral, que a gente precisa ter uma mente mais saudável para conseguir justamente o que você falou, né? Se conhecer, entender qual que é o objetivo que eu estou fazendo aquilo e quais vão ser as consequências disso no meu dia e putz, se eu não atingir aquele resultado, como que eu vou reagir a ele, né? Então, bem... E aí a gente vê isso, por exemplo, aqui na quarentena, assim, né? Tinham muitas pessoas que tinham metas e objetivos muito definidos para provas que iam acontecer esse ano. Já falo esse ano porque acho que nenhuma prova vai acontecer esse ano,
E que de um dia para o outro não vão ter mais, né? Assim, e aí algumas souberam lidar com isso, outras não. Assim, algumas desistiram da corrida, outras ficaram, né, pé da vida, enfim, cada um reagiu de uma forma, porque o foco que ela tinha, né, ele desaparece, assim, né? Então, como lidar com isso e como fazer isso não se tornar uma coisa ruim, né? E um outro lado que a gente vê também dos esportes e da corrida é o de superar traumas, né? Assim, eu vejo muito, eu gosto de vídeos motivacionais, eu assisto vários deles, aqueles vídeos produzidos, cheios de efeito e filmagens do atleta, etc. E muitos deles, assim, o discurso são de pessoas que tiveram traumas na vida, seja ele qual for, encontraram no esporte, aí é o ponto, né? Se foi um escape daquele trauma ou se foi uma cura, né? Entre aspas, cura, assim, né? Se foi um caminho para o bem daquela pessoa, né? Então, é bem interessante olhar que uma mesma coisa pode ter esses dois lados, né? Eu vejo claramente isso que você falou, Pedro. Eu vejo assim, e eu vejo na minha própria vida e de pessoas ao meu redor, onde o esporte entrou como algo curativo, algo que realmente veio para aplacar uma dor, para fazer um movimento análogo a outras coisas que eu precisava fazer na minha vida, e daí conseguir no esporte fez com que eu conseguisse transpor para a vida. Mas eu também observo, eu falo muito de mim porque eu acho chato ficar falando dos outros, né? Mas acho que quando a gente traz exemplo da gente, a gente mostra que aquilo é real, que não é do tipo, tem gente que faz. Não, tem gente, essa gente sou eu. Mas eu sei que não sou só eu. Mas assim, eu vejo, tipo, o ano passado eu fiz uma prova de travessia, que eu cheguei nos últimos lugares. Se fosse há alguns anos isso, eu ia falar, nossa, esquece, eu nunca mais vou fazer essa tipo, não quero mais saber disso, pra chegar em último, que vergonha e tal. Aí eu lembro que eu terminei e pensei, nossa, que da hora, tipo, eu consegui terminar, eu achei que eu não ia conseguir nem vir até a metade, tipo, consegui terminar aqui e ainda tem mais 2 vindo atrás de mim, então nem último eu fiquei. Mas eu acho que isso é muito a demais. evolução. É quando você percebe a sua evolução como ser humano. Sim, isso aí é sensacional, né? Porque essa é uma parte que é o aprendizado que o esporte nos ensina, né? Que na verdade a vida é uma luta de você com você mesmo. E só isso. Você não tem que olhar porque o outro tem um carro melhor, que o outro tem uma casa muito melhor. Você tem que olhar que a sua vida é melhor do que o que era um dia anterior. Então, e isso é o esporte que ensina. E aí o Pedro é um cara que eu admiro super nesse aspecto, assim, porque ele tem uma cabeça incrível no esporte, inclusive, né? E a gente tinha época aí que tava super chateado, época que tava fechado em casa, pandemia. Ele é um cara que incentivou muita gente aí a ainda seguir os treinos em casa mesmo, até que as coisas se normalizassem. E a gente não tem nenhuma prova, a gente não tem nada esse ano e nenhuma expectativa de ter uma prova ainda. E ele ainda assim seguiu com o objetivo que ele tinha de fazer a SP City, obviamente que não aconteceu, mas no mesmo dia que iria acontecer a prova, ele foi lá, obviamente com toda água, segurança, só dele mesmo, sozinho, e ele fez voltas e voltas e voltas sozinho atrás de uma meta dele mesmo, que não ia ter ninguém assistindo, que não ia ter nem medalha no final, que não ia ter ninguém esperando lá no final, mas era algo só dele com ele mesmo. Você quer falar algo sobre isso, Pedrão? Claro. Posso falar, assim, foi, claro, assim, e eu acho que isso foi a consequência de uma construção, tá? Não foi algo assim que, putz, na quarentena eu tive uma luz e falei, não, vou seguir com meus objetivos, assim, acho que isso é uma coisa que foi construída ao longo do tempo na minha vida, assim, e a corrida, ela veio só para emplacar isso, assim, que é a questão de foco, assim, né, eu sou muito 880, assim, e aí quando eu falo, putz, eu vou fazer isso, esperem que em algum dia eu vou fazer, sabe, independente dos obstáculos que eu tenho, assim, na minha frente, e a corrida, ela ensina muito isso, né, de ter foco, de você treinar, de você seguir, né, um treinador, de você seguir uma alimentação, entender que, putz, um dia, por exemplo, um treino leve, ele é importante para uma prova rápida, enfim, tudo que a corrida traz, né? Então é uma construção. E quando veio, né, a pandemia e etc., a minha primeira reação, como a de muitas pessoas, eu acho, mas não muitas, assim, foi de encontrar uma alternativa, assim. No início eu fiquei em casa, segui todos os protocolos e etc., e a primeira coisa que a gente fez aqui em casa, a gente comprou uma bicicleta e eu transformei toda a minha energia, que eu tava no ápice do meu treino para isso, que basicamente o meu objetivo era fazer uma meia maratona abaixo de 1h30, que é um tempo que exige muito de treinamento, no meu nível, né, de condicionamento, etc. E, cara, assim, não sofrer com isso, né? Então, a energia que eu dispus para, ao invés de eu ficar sofrendo, né, chorar o leite derramado, eu coloquei numa solução
e seguir, assim. Então eu liguei pro meu coach e falei, cara, eu não vou pra rua, me dá treino de bicicleta, assim. E assim foi. Então no dia seguinte eu já comecei a treinar bike, nunca tinha feito treino de bike. Eu tinha medo de fazer treino de bike, porque antes, né, de eu ser corredor, eu sempre tive a perna fraca, meus músculos da perna sempre foram fraquinhos. Eu falava, gente, não vou conseguir fazer bike por mais de 10 minutos. E eu me surpreendi, assim, porque eu já tinha o condicionamento, então eu consegui me engajar. Então eu usei essa energia para isso. E quando começou a liberar mais a quarentena, etc., eu voltei para a rua com todos os colos, né, de segurança, etc. Só que né, exigindo mais, assim. Então, putz, eu tinha que sair de casa às 5 da manhã para ter pouca gente na rua e etc. Então, não é fácil, assim, não foi fácil, mas o foco que eu tinha no objetivo, ele foi maior do que essas coisas que o Marcelo comentou, né? Então, putz, não ia ter ninguém me vendo, não ia ter medalha. Eu fiz dentro do Parque Ibirapuera, eu tive que dar quase 10 voltas no parque, sozinho. Tipo, então, assim, foi um grande desafio, mas para mim o objetivo era cumprir uma meta, e a meta foi cumprida, assim, independente se tinha gente me vendo ou não, se tinha medalha ou não, camiseta da prova, eu queria ficar entre os top 100 da prova, talvez se eu teria ficado se fosse a prova mesmo, mas não sei, nunca vou saber. Mas o que eu sempre tive em mente o objetivo está ali, eu posso encontrar alternativas para chegar nele, assim, né? Muitas vezes o que acontece, as pessoas, putz, eu tenho um objetivo, tenho um problema, eu desisto ou eu vou mudar meu objetivo porque, se eu não posso fazer nessa condição, então eu não vou conseguir fazer mais. Isso nunca é uma verdade, assim, a gente sempre consegue fazer, independente, né, se é do caminho que a gente pensou, o plano A ou o plano B, assim, a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, foi assim, é isso, assim, foi uma construção, foi muito foco, e foi muito recompensador, assim. Eu até pensei, putz, vou comprar uma prova virtual só para ter uma medalha, né? E aí eu falei, cara, acho que mais do que a medalha, o que representa para mim é todo o processo que foi feito. Então tá aqui, tá guardado na minha memória, eu sei que eu fiz, tá no meu garbim, e é isso que importa, e tá tudo bem, assim. Então, eu acho que isso pode ser meio de louco, assim, né? Putz, você fez uma prova sem ter uma prova. Sim, foi uma prova para mim, assim, eu me provei, né? Eu não tava provando para mais ninguém, assim. Então, foi uma jornada bem, bem legal, assim. Agora eu já parti para a próxima, já tô para maratona aí. Mas 2021 as coisas vão voltar ao normal aí. eu tenho E a gente vai fazer esperança. muito mais do que isso. Exato. Mas é bem isso, assim. É o que eu sempre digo, assim, dessas conquistas, né? Nunca é uma coisa só, assim. Eu falei também isso na outra vez que a gente falou sobre vegetarianismo, né? É sempre um propósito por trás, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. É uma construção, assim. Isso que você falou, putz, né? Você tá comendo hambúrguer no sofá, tomando refrigerante, vendo Netflix e precisa sair para correr, cara. Se você quiser sair do sofá e correr uma maratona, não vai rolar assim. O objetivo ele é muito maior. Então é aos poucos, é uma construção, né? Então são pequenas coisas que ao longo do tempo todas juntas formam uma coisa maior, assim. E as pessoas não têm paciência, né, para esperar. Enfim, tem isso, né? As pessoas não têm paciência, né? Elas falam, putz, eu não vou. Por exemplo, quando eu comecei a correr, eu fui pesquisar quanto tempo eu demoraria para poder correr uma meia maratona e uma maratona. E aí nos vídeos que eu via no YouTube, a galera falava assim: para você correr uma meia maratona, você precisa de tantas provas de 5 quilômetros, tantas provas de 10 e tá correndo há pelo menos 1 ano e meio. E eu tava, tipo, no primeiro mês, assim. Eu falava, gente, é muita coisa que eu preciso fazer para chegar lá, sabe? Então, é um tempo, é só com o tempo mesmo. Então, as pessoas não têm paciência para esperar as coisas acontecerem. Esse é um grande mal, assim. Você já quer tudo para Geração ontem. Y, né? Exato. Então, eu quero correr uma maratona, quanto tempo demora? 1 ano. 1 ano? Como assim? Vou ficar correndo 1 ano, sabe? E aí a pessoa desiste. Então, acho que é muito isso, assim, é ter paciência, foco e acreditar em você, assim, que se você quer, você vai conseguir, independente dos problemas que venham no caminho. Eu acho que aí entra uma coisa que é mais importante do que só o vai demorar 1 ano. Porque às vezes você tem o condicionamento cardio, porque, sei lá, você faz outras coisas e tal, mas você não tem toda a estrutura necessária para fazer aquela prova. E eu acho que entra a parte que eu considero a mais difícil, que é o fazer menos. Tipo, você não tá cansado, você não tá com dor, você não tá com nada, mas você fala, tá, tipo, eu sei que hoje eu tenho que ir até aqui, não é pra eu ir mais do que isso. E isso eu acho que é um grande desafio, porque você tá ali, você tá empolgado, você tá se sentindo bem, você fala assim, agora eu vou, né? Tipo, quem faz 15 faz 16, quem faz 16 faz 17, pra aí a gente vai. Esse é o mal do corredor que causa uma série de lesões aí, né? Eu fiz Exato. 5 quilômetros, 5 eu vou fazer 10 amanhã. Cara, amanhã você tem que descansar.
E você precisa entender que o descanso é muito importante, igual é o seu treino. Então, hoje é dia de corrida, amanhã é dia de descanso. Então, cara, descansa. Fica em casa, descansa. E o início nosso é muito aquela coisa que você fica empolgado de correr, você quer correr hoje, quer correr amanhã, quer correr depois, quer correr todos os dias. E isso não é bom, isso não é saudável. Não é. Isso é Sim, muito você tem que psicológico, respeitar, né? exatamente. Tem que respeitar os limites que são seus. Então, você respeitando os seus limites, você vai chegar muito mais longe do que se você for muito afobado e aí você quiser ir atravessando etapas, pulando etapas, né? Exato. E é isso. Não, e o corpo é uma máquina muito peculiar, né? Às vezes aquilo que é intuitivo nem sempre é a melhor coisa que vai ser para o seu corpo. Você tá ali empolgado fazendo, mas talvez o contra-intuitivo seja o que cientificamente vai funcionar melhor para o seu objetivo. Há momentos e momentos, né, que você tem que medir ali. Daí Isso é um grande desafio. E eu às vezes dou uma chiada com o coach ali, o Marcelo, com o Júnior, que só para vocês terem uma ideia, assim, nesse meu treinamento para essa minha meia maratona, para eu conseguir fazer abaixo de 1h30, eu tinha que fazer pelo menos num pace de 4:14, né, disso para baixo. E eu tive treinos nesse tempo na minha rota de treinamento que eu fiz treino com pace de 7:30. E eu virei para ele e falei assim, mas Júnior, eu não sei correr a 7:30, tipo, eu não sei o que é isso. Ele falou, não, então você vai andar a 7:30, mas você vai andar a 7:30, esse é o seu treino hoje. E eu ficava, não, eu tentava resistir a isso. E aí, putz, depois que eu fui entender que não, eu precisava desse treino de 7:30, porque senão eu não ia conseguir fazer o de 4:14. É bem engraçado. E a mente boicota muito a gente, né? Se ele não fica ali no meu pé, eu não ia fazer esse treino a 7:30. Eu me conheço, eu ia fazer a 5, ia falar, tá tudo bem, tô bem aqui, tá tudo certo. Mas depois eu ia colher isso, né? Acho que isso entra naquilo de nós todos sermos muito suscetíveis aos nossos vieses. Então, o viés o viés é o automático, né? Aquilo que você não pensa e já tá tocando aquele sino na sua cabeça. Então, é assim, mas espera, tipo, eu quero ir bem, assim, 7, pô, esse cara tá louco, isso daí não é correr, isso daí é dar um passeio. Eu não quero dar passeio, para isso eu não preciso de treinador. Eu vi na internet um cara que fez diferente. Exato. E É sempre isso, eu vi na internet. Torta, né? Eu vi no YouTube. Não, porque tem um cara que tem 200 anos, mora numa montanha e ele corre, tipo, 100 km por dia. Se ele consegue, eu consigo. E aí a gente levanta uma bola muito importante, que é a verdadeira pergunta de $1 milhão. A corrida realmente ajuda na saúde mental dos corredores? E essa daí pode ser para vocês dois. Ou é algo que a gente só traz após a corrida? Acho que é as duas coisas ao mesmo tempo. Como eu falei antes, né? Acho que assim, tem pontos de atenção, de alerta, tal, mas pensando de uma forma saudável, né? Uma corrida saudável dentro do que é bom para cada ser humano individualmente, com certeza é uma ferramenta da saúde mental. Não só a corrida, mas outros esportes, né? Como eu falei, assim, eu sou uma defensora do esporte que é bom para cada um. Você gosta de correr, correr é bom. Você gosta, sei lá, de badminton vai ser bom para você. O importante é aquilo que a pessoa se adapta. Mas eu vejo assim, primeiro que o corpo não foi feito para ficar parado. O ser humano não foi feito para ficar parado. E hoje em dia a maior parte dos trabalhos, pelo menos no nosso círculo social, envolve muito mais ficar parado do que se mexer. Então, se muito, a pessoa levanta da cadeira um número de vezes por dia. E às vezes nem isso. Então já entra a primeira parte, né? Se eu tô ali pilhada com 1000 coisas para resolver na minha cabeça, por um lado eu tô esgotada, mas por outro eu tô preocupada e o meu corpo tá cheio de energia, eu vou dormir mal, eu não vou ter um fluxo bom dentro da minha circulação, porque eu não vou colocar oxigênio para dentro. E daí, lógico, tem outras estratégias, né, de meditação, outras coisas que eu acho que são muito positivas, inclusive complementares à corrida. Mas assim, se eu não me mexo, eu posso dizer por mim e por muita gente que eu conheço, o sono certamente estará prejudicado. E se eu durmo mal, o meu dia vai ser ruim. Eu não conheço ninguém que dorme noites de sono mal seguidas e fala, hoje estou tendo um dia esplêndido. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Não existe. Conheço 0 exemplares. Exato. E aí, Marcelo, eu acho que essa resposta você mesmo já deve. Se eu não me engano, você colocou em algum meme ali do Corredor da Zoeira, que é aquele, né, o famoso, putz, estou com problemas, vou dar ali uma corridinha, né? Acho que o corredor é o único que faz isso, assim. E eu acho que tem duas coisas, assim, né? Isso que ela falou, assim, de putz, escape, etc., de corpo mesmo.
eu me identifico muito, assim, quando eu tô com muita coisa na minha cabeça, como eu sou um cara que ou é 8 ou sou 80, então quando eu engajo num tema, eu fico pensando naquilo, eu estudo, etc. E muitas vezes quando eu tô nos meus treinos, principalmente nos treinos leves, que dá tempo de pensar em alguma coisa, eu não vou fazer isso no treino de tiro, eu começo a falar sozinho, assim, e eu começo a falar sobre o tema que eu tô pensando muito, assim. Então, se naquela semana eu estou estudando sobre investimento, eu começo a correr e falar baixinho ali, eu comigo mesmo, sobre investimento, assim. Então, é uma forma do meu cérebro, tipo, tirando um pouco de mim, tipo, desafogando um pouco a minha mente, sabe? Então, tem essa parte mental, que a corrida, assim, ela é um momento muito único, assim, a gente fala muito de mindfulness na corrida. A corrida é um ato de mindfulness, se você faz da forma certa, né? Forma certa no sentido pensando no mindfulness, né? Então, putz, muita gente não gosta de correr com música, por exemplo, que é para ouvir o corpo, ouvir a pisada, ouvir a respiração, ouvir o braço mexendo, e isso vira um flow ali na hora, e você entra no estado, né, de mindfulness, que você começa, você está naquele momento, naquele, né, estado, ou você está morrendo, né, que você está correndo muito rápido, não está aguentando, mas muitas vezes você está ali nesse estado, né, meditativo mesmo na corrida, e, né, isso pensando na saúde mental, e tem a parte corporal, né, que a Lu falou, assim, que eu trago uma outra parte, que é a parte hormonal, né, assim, a gente sabe que correr libera muitos hormônios, e muitos deles são os hormônios, né, a maioria, são os hormônios da felicidade, digamos assim, do bem-estar, e eu me conhecendo na corrida, eu sei que para mim o meu pico desses hormônios é no quilômetro 4, assim, normalmente entre o quilômetro 4 e 5 é o meu pico de felicidade, é o momento que eu fico mais feliz e mais em êxtase na corrida. Então, a corrida tem esse efeito mágico, assim, de trazer, estimular os nossos hormônios, de liberar os nossos pensamentos, e quando a gente termina de correr, você vai estar cansado da corrida, claro, mas vem aquela ressaca de bem-estar, assim, né, que é, putz, né, aquele relaxamento, e aí você fica num estado bem mais tranquilo depois de correr, né, então eu vejo como os dois, assim, né, o processo mental durante a corrida e todo o processo da corrida, né, eu acho que ter metas, um pouco do que a gente está falando, é muito benéfico, né? Muitas pessoas não têm nenhum tipo de meta, nenhum tipo de norte. A corrida pode ser uma forma bem simples de iniciar esse hábito, né, de você ter um objetivo. E, é claro, todos esses que eu falei, né, de corporal, de mental e hormonal. Assim. Então, a corrida é um santo remédio, realmente. Assim. Tem uma lesão ou outra, né, mas isso aí a gente supera e passa um cataflã ali, tá tudo bem. A minha experiência, ela é bem casadinha com tudo que o Pedro falou. Quando eu me lesionei, assim, tive múltiplas lesões ao mesmo tempo, eu não conseguia praticar nenhum esporte, não é só que eu não estava conseguindo correr. Eu tive um momento bem ruim, que eu cheguei a entrar num processo depressivo, precisei procurar ajuda profissional, e acho que foi o melhor caminho, porque acho que se você está se sentindo mal, o caminho é procurar um profissional qualificado para te ajudar, sempre, em todos os casos. Nem que seja o profissional avaliar e falar, não precisa da minha ajuda, vai para sua casa, faz suas coisas, mas acho que o caminho é vai sempre correr. no caso eu gostaria, mas eu não podia. Mas eu acho que foi assim, lógico que existem outros fatores, né? Mas eu sempre vejo o esporte como algo que é um equalizador de humor para mim. Porque eu sinto que, assim, se eu tô muito chateada com alguma coisa e eu faço um esporte, não é que eu vou ficar feliz com aquilo que me chateou, mas aquilo já não tem mais um peso. Aquilo passa e a solução vai surgindo ao longo da atividade. Se, sei lá, eu tô muito feliz e não quero fazer mais nada além de pensar naquilo que tá me deixando muito feliz, que parece que é uma coisa só boa, mas também pode ser um problema, né? Mesma coisa, daí eu falo assim, não, preciso gastar essa energia agora, vou fazer qualquer coisa para gastar essa energia e voltar com foco pro que eu tenho que fazer hoje, pro meu trabalho. Então, eu acho que isso de colocar o esporte como uma ferramenta para a vida, e não é só para a saúde mental, é também para a saúde mental, né? Para a saúde física, para a saúde mental, como ferramenta social. O Pedro tava conversando comigo aquela hora que você não tava, antes da gente entrar, mas eu perguntei como vocês se conheceram, tal, dele falou, na assessoria. Poxa, aqui é um exemplo mais legal de como o esporte é também uma ferramenta social para você formar novos vínculos, né? Conhecer pessoas que tenham pelo menos um ponto de interesse em comum com você. Sim, eu acho que tem essas múltiplas funções. Meus amigos, vocês acham que é fácil ter dois profissionais de peso aqui comigo? A gente tem que pesquisar bastante para conseguir pelo menos entender o assunto, falar alguma coisa, não ficar só de ouvinte aqui. E nessas pesquisas aí, eu busquei um estudo
estudo feito pela ASICS, essa mesmo que faz os tênis, material de esporte, tudo aí, que afirma que a corrida tem um impacto mental na vida de 88% dos brasileiros e que a média mundial é 81% dos praticantes da modalidade tem algum impacto positivo e benéfico por conta da corrida. Tendo essas informações aí, eu vou jogar uma bomba no colo de vocês, a batata quente aí. Dá pra gente perceber esse nível de importância que o esporte tem no nosso dia a dia. Então, assim, se eu for olhar um círculo de amigos aleatoriamente que elas fazem esporte e um outro círculo que não tem esporte em suas vidas, vocês conseguem enxergar isso nitidamente em um grupo e no outro? Ou é algo que só você fazendo uma conversa lá que você consegue extrair mesmo? Eu acho que dá pra enxergar, viu? Eu vou ser sincera, de gente que não faz esporte, eu só tenho parente e cliente, porque dos meus amigos todos fazem esporte. Não sei se é uma coincidência, mas assim, e fazem esportes variados, realmente dos mais variados, da yoga, corrida, natação, calada, mas todos os meus amigos fazem esporte. Eu acho que são perfis, né? Até dentro dos esportes são perfis diferentes, e quando você tá habituado, você já meio que enxerga assim, a galerinha da bike, a galerinha do triatlo, o pessoal da escalada, o pessoal da yoga. Do crossfit. Você já começa a identificar, assim, e você vê que não é só o esporte, né? E por isso que eu falei que eu sou uma grande defensora de todos os esportes. Porque você vê como cada esporte traz benefícios diferentes, tem os benefícios que são em comum, né? A atividade física, mas traz benefícios diferentes para o praticante. E aquela pessoa que não faz esporte, eu não acho que seja uma pessoa pior, mas é uma pessoa que inevitavelmente perde um pouquinho na qualidade de vida, porque a qualidade de vida vai perder esse pedacinho da saúde mental, esse pedacinho da saúde física, esse pequeno prazer social de encontrar os amigos pós-bike, pós-corrida. Lógico que essa pessoa pode ter muitos amigos, ter uma vida plena, feliz, mas eu acredito que faz falta. Que ter uma atividade que você goste, que não pode ser uma atividade empurrada. E aí, já que a gente está falando de dados, até eu vou falar de um dado que não sei se vale, porque é uma pesquisa antiga e eu não sei de onde veio. Eu acho que é do Elas. Mas sabia que as mulheres desistem do esporte, atividades físicas no geral, especialmente porque elas se engajam na atividade física com o objetivo de emagrecer. E como o objetivo é emagrecer e apenas emagrecer, ninguém vai ficar magro só porque faz esporte, e eu sou a prova viva disso. Se você não muda a sua alimentação, você será um gordinho bem condicionado, mas você não vai ficar magro, apesar de dar um empurrão. Mas as mulheres acabam desistindo por conta disso, que elas são... Hoje, acho que na geração Z, né, isso já tá mudando um tanto, mas até na minha geração, era aquela ideia assim, eu vou entrar na academia, eu vou pedalar, eu vou correr porque eu quero emagrecer, eu quero ficar magra, eu não quero ficar forte, eu não quero ter uma meta, eu não quero ir além, eu quero ficar magra. E eventualmente, ou isso não funciona, ou isso se torna cansativo, porque eu não tenho aderência àquele esporte, né? O esporte não faz sentido. O que faz sentido é só a magreza. E eu fico feliz de ver que hoje em dia isso, pelo menos, parece ser menos comum, ou as pessoas com as quais eu tô convivendo estão indo contra um pouco essa estatística. Que o esporte é uma atividade que é para trazer bem-estar. Ela vai te condicionar, ela vai trazer uma série de benefícios mentais, como a gente falou, benefícios físicos. Ela pode até te ajudar a emagrecer, mas não é algo para ser magro. Eu não faço esporte para ser magra. Eu faço esporte por 1000 motivos, mas ser magra não é um motivo de fazer o esporte. Pode ser até uma consequência no final. Mas isso eu acho que é um dado bem interessante e que para o público feminino é muito relevante, porque, queira ou não, é algo que tem um peso enorme. Marcelo, respondendo sua pergunta, assim, na minha visão, é difícil, assim, né, sem conversar com a pessoa, saber se ela pratica algum esporte ou não. Mas eu tenho um método infalível para descobrir isso. É só você falar para ela que você quer correr uma maratona e que você é um corredor. Dependendo da reação da pessoa, você vai entender se ela pratica algum esporte ou não. Se ela te achar muito maluco, é porque ela não pratica nenhum tipo de esporte. Se ela falar, legal, bacana, ela pratica algum tipo de esporte. Eu acho que é o jeito mais fácil de descobrir é falar que você quer correr uma maratona. Mas não vê nenhuma diferença de perfis nas pessoas que praticam esporte e que não praticam esporte, Pedro? Não, mas aí eu digo assim, né, fisicamente, assim, né, acho que isso não, assim, porque... usando essa brincadeira como exemplo, né? Podem ter gordinhos bem condicionados, né? Então, fisicamente eu acho difícil, eu acho que chegar, putz, essa pessoa faz esporte, essa não.
Mas conversando, eu acho que sim, eu acho que as pessoas que praticam algum tipo de esporte regularmente, tá? Seja academia, enfim, considera academia um esporte quando se faz regular, são pessoas que têm mais familiaridade quando a gente fala de hábitos, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de objetivos e metas, de foco. São pessoas que entendem mais disso, né? Que conseguem falar de uma forma de igual para igual e que conseguem transcender isso para a vida pessoal delas, né? Então, normalmente os executivos, isso eu não tenho, eu vou tentar fazer uma pesquisa que eu não lembro qual pesquisa e os dados, mas eu tenho plena certeza dessa correlação, assim, executivos de alto, né, escala, alto cargo dentro das empresas, a grande maioria deles praticam algum tipo de esporte. Eu, por exemplo, trabalhava meu primeiro estágio numa consultoria de recrutamento e seleção. O CEO, ele era um triatleta, e na época eu nem entendi o que era ser um triatleta. As pessoas falavam para mim, não, antes dele chegar aqui, ele nada, ele corre, ele pedala. E eu, tipo, tá bom. Tipo, na época eu não entendi o que era isso. Mas, e hoje, assim, que eu estou mais no meio corporativo, etc., eu conheço muitos outros executivos que precisam do esporte, né? Assim, muito pelos benefícios dele, né? E a gente consegue. Pessoas que praticam esportes tendem a ter um resultado no trabalho melhor. Isso já foram feitos estudos. Então, essa relação é muito forte, né? E é um pouco disso, assim. A gente reconhece uma pessoa que pratica algum esporte quando ela tem muito isso, né? Ou até mesmo pessoas que já praticaram e não praticam mais, ou pessoas que são muito aficionadas por algum esporte, elas entendem toda essa atmosfera que um esporte traz, né? Então, isso sim eu consigo entender a diferença dentro de uma roda de conversa, por exemplo. Posso fazer uma provocação aqui? Claro. Para todos, não sou a entrevistadora, mas gosto de fazer perguntas. O esporte no meio corporativo, né? Não vou nem me resumir a CEOs e diretores e tal, mas no meio corporativo. Será que ele entra como algo que realmente é pelos benefícios que de fato existem, né? São inegáveis. Acho que todo mundo aqui, se são negáveis, ninguém aqui tem como negar, porque todo mundo aqui gosta de esporte. Ou será que é uma moda também, que a pessoa que está no meio corporativo já entra, vê que tem o CEO, o diretor, fala, putz, se eu quero me dar bem nessa empresa, eu já entendi que o jogo aqui é esse, eu tenho que me mexer para esse lado. Do mesmo jeito que em certas empresas, algumas piadinhas são as piadinhas que vão fazer sucesso, que vão abrir portas, em outras vai ter o happy hour. Será que o esporte não tem esse lugar? Pode, mas eu vejo muito como lugar social, assim, talvez seja a forma de você se aproximar das pessoas, né? Então, se o meu time, se o meu grupo de liderança, por exemplo, pratica esporte, talvez eu vou um dia com eles praticar para me aproximar dessas pessoas e aí acaba pegando gosto, assim, porque eu entendo que quando você faz um esporte, é o que você está falando de emagrecimento, assim, com o objetivo errado, isso não é sustentável. Então, por exemplo, se eu falasse, nossa, o CEO faz triatlon, deixa eu fazer triatlon. Eu tinha 18 anos, estava na faculdade, não tinha dinheiro para comprar bicicleta, tipo, eu poderia até fazer isso e ir fazer com ele um triatlon, mas isso não ia ser sustentável e ele está até hoje fazendo e eu ia ter parado. Então, eu acho que pode acontecer que meu vai na onda. O que eu não vejo tão ruim, porque esporte é uma coisa boa, então, né? Então, não se deixa foi de ser um incentivo positivo. Exato. Mas eu não vejo como uma coisa a longo prazo, se esse foi o objetivo, né? Então, acho que essa é a minha opinião. Eu acho, assim, se é uma moda ou se não é, eu sou leigo, não sou profissional como vocês, mas se é uma moda ou se não é, eu acho que é uma moda bem boa. Se as modas fossem tão boas quanto essa, de te levar para uma vida mais saudável, acho que seria um mundo bem melhor no geral, assim, né? É diferente de a gente ter uma moda de que uma marca de roupa que você usa, que é muito cara, ou uma marca de não sei o que, ou é um sapato, ou é um estilo de cabelo, ou é um tênis. Ou é um tênis. Ou uma bike. Exato, assim, é uma moda que junta pessoas em um esporte que é um benefício enorme para nossa saúde. Eu acho que é uma moda super válida, é uma das melhores modas que podem existir, na minha opinião. Concordo. E aí a gente entra num assunto chato também, né? Lesões, né? A gente tem que falar também, mas lesões geralmente influenciam muito na saúde mental, acho que de todo mundo, né? Mas acho que de nós corredores, acho que influencia muito mais. Você tem um objetivo, aí você tem uma lesão, aí você se chateia, você pode entrar numa depressão, como acontece muitas vezes. Existe uma fórmula mágica que a gente saiba lidar com esse tipo de percalços aí? É que eu não tive lesões tão graves quanto o que a Lu falou, assim, mas eu tive uma lesão
relativamente, assim, que me deixou sem correr por 2 meses, e foi numa época que eu também estava num pico de corrida. Eu faço um paralelo um pouco aqui com a quarentena, assim, que quando você está subindo, aí vem uma coisa e te breca, assim, o que é super normal na corrida, né? Normalmente, quando você muda o volume de treino, quando você muda a intensidade do seu treino, alguma lesão vai aparecer, assim. E a fórmula, né, ainda nesse sentido, assim, e uma dica, enfim, um aprendizado meu, é entender o porquê que você ficou lesionado, assim. Eu acho que entender o motivo traz uma motivação para você superar aquilo. Então, por exemplo, eu tive uma lesão num extensor da coxa. É um músculo desse tamanhozinho e não foi correndo. Assim, ele estava enfraquecido por conta da corrida, mas foi fazendo a fundo na academia que estirou esse músculo. E aí eu não conseguia levantar minha perna para correr de jeito nenhum. E aí, quando eu comecei a entender o porquê que isso tinha acontecido, então, putz, eu tinha uma fraqueza muscular, então eu estava aumentando meu volume, eu precisava ter uma base de treino, de musculação melhor, como eu já tinha falado que eu tinha, né, as pernas fracas, etc. Então, putz, foi por isso que aconteceu. Então, essa é a solução que eu vou fazer, assim. Então, mais uma vez, assim, trazendo um paralelo com o que eu comentei da quarentena, assim, eu falei assim, bom, eu vou fazer fisioterapia, e eu vou fazer fortalecimento, mas eu vou fazer direito isso, eu vou fazer para eu voltar mais forte, eu não ter mais essa lesão. Então, isso gera uma outra motivação. A motivação, então, não é mais o objetivo da corrida, é sair da lesão. Então, entender o porquê que eu tive a lesão e focar na solução, de novo, a energia estar para a coisa certa, me fez ter uma recuperação muito rápida. Então, em 1 mês e meio eu já estava voltando ali a dar os primeiros quilômetros, em 2 meses eu já estava correndo de novo. E foi uma lesão que relativamente foi importante, assim, né? Então, eu acho que é isso que não desmotiva, né? Então, você não tem mais um objetivo. Então, como transformar esse objetivo em outro que vai te levar de novo para aquele, né? Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, né? De ter um objetivo e só olhar para ele, e aí quando ele não existe mais, ele evapora, e aí o que eu faço agora, né? Então, me lesionei, desisto de tudo. Então, para mim é isso, assim, é entender, então, putz, por que eu fiquei lesionado? Foi eu errei no treino, meu treinador errou no treino, foi eu negligenciei fortalecimento, eu fiz fortalecimento demais, enfim, entender o porquê que aquilo aconteceu e não deixar cair na desmotivação e usar como motivação para beleza. Então, deixa eu arrumar isso da melhor forma possível. Então, se dedicar à recuperação para voltar e vida que segue. Então, desde então, eu tive outras pequenas lesões, tipo canelite, mais coisa leve, mas lesões mesmo que me impediram de correr não tive mais. Não sei agora no ciclo da maratona, mas espero que não, mas enfim. Então, para mim, isso funciona, né? Da minha parte, eu tenho questões que são mais crônicas, porque eu tenho frouxidão ligamentar. Uhum. Então, tipo, para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que estar o Hulk, porque senão minhas partes ficam voando ali dentro do corpo. Tipo, eu vou dar um passo, minha perna vai embora. Uhum. Tanto que na prática do yoga, todo mundo olhava e falava assim, nossa, ela deve ser muito boa, né? Porque ela tem uma flexibilidade. Sendo que não tem nada a ver, tipo... Yoga é você fazer a postura correta, não é você ser flexível, né? Às vezes aquilo que olhando parece mais bonito não necessariamente é o que está mais avançado, vamos dizer. E aí essa questão crônica me obrigou a olhar para certas coisas que eu acho que é uma dificuldade para mim e eu imagino que para quem faz esporte com, vamos chamar de médio rendimento para cima, já se torna uma questão, não tô nem falando só do alto, que é você ter que entender que você vai ter que fazer menos. Se você quiser fazer no longo prazo, você vai ter que fazer menos. Então é do tipo, você quer correr? Tudo bem, você pode correr 5 quilômetros pro resto da sua vida, mas e eu sou meio assim, que nem o Pedro falou, do 880. Se eu pôr um negócio na minha cabeça, eu vou fazer aquilo a qualquer custo. O que nem sempre é uma ótima ideia. Vamos deixar claro aqui para quem tá ouvindo. E daí foi entender um tanto isso, assim, você quer pedalar até... E minha avó, o Marcelo conhece minha avó, tem 100 anos. Então, assim, você quer pedalar até os seus 100 anos? Você quer nadar, fazer travessia até os seus 100 anos? Você quer fazer yoga? Faça menos. Porque senão, provavelmente, quando você estiver nos 40, 50, no máximo 60, você não vai estar fazendo mais nada. Você vai estar sendo levada por aí na cadeira de rodas. E isso, assim, hoje é algo bem tranquilo para mim. Eu já consegui abraçar isso como algo positivo, no sentido de um monte de gente que
né, que eu atendo, assim, que vem falar, ai, Luiz, eu não sei como você consegue acordar de manhã, 4h30 da manhã, para ir fazer um pedal de não sei o quê. Eu tenho vontade de falar, eu não sei como você consegue não acordar nesse horário para fazer um pedal, mas tudo bem. Não, mas assim, eu entendo isso como, tipo, que bom que eu tenho essa motivação, que bom que fazer esporte para mim não é um problema, não é algo, eu não sinto nenhuma barreira entre eu e a minha vontade de executar. Então, eu acho que hoje eu tô num lugar bom desse processo, mas passou por muitos lugares não bons até chegar no lugar bom. E isso envolve uma série de adaptações na sua vida, porque é você também falar assim, ah, tudo bem, tipo, não faz mal que eu não vou fazer um Ironman. E isso entra no que a gente falou lá no começo, que são os signos, né? O que cada uma dessas coisas significam para mim? Por que a pessoa se torna obsessiva, sei lá, com a maratona, com o Ironman, pode ser uma travessia, pode ser o esporte que for. O que aquilo passa a representar na minha mente para aquilo ser tão importante a ponto de eu dizer, eu estou abrindo mão de tudo para isso. E acho que entra até numa questão quase metafísica, né? Que é o que significa tudo isso na minha vida como um todo, porque o esporte começa no lugar do bem-estar, mas se esse esporte vai me levar a ter lesões que vão me impedir de ter uma vida minimamente saudável e conseguir ter mobilidade, já não é legal, já não é onde isso deveria me levar. E mudar isso realmente para mim foi um desafio, mas eu acho que quem consegue enxergar desse ponto de vista tem uma tranquilidade ímpar, que é tipo, você sabe o seu limite, você vai querer ir até o seu limite, às vezes um dia assim mais de empolgação você vai um pouquinho além, mas você não vai ficar chateado de não ir mais do que você pode. Você vai ficar feliz, que nem eu falei da travessia. Pô, fiquei feliz de terminar. Sim, tipo, fosse outro tempo, eu ia falar, nossa, que merda, não acredito. Tipo, vim até aqui pra fazer isso, devia ter ficado na minha casa. Muito bom. E aí, uma coisa que você falou que é bem importante é o que a gente falou um pouco da moda, mas trazendo para esse contexto, que é você ter a sua meta, né? Assim, saber até onde você pode chegar, até onde você quer chegar, assim. Então, eu quero fazer uma maratona. Por que eu quero fazer uma? Porque todo mundo faz? Não, tipo, se você não pode fazer uma maratona, enfim, por qualquer motivo que seja, você não tem que ficar frustrado porque todo mundo faz uma maratona. Sua mãe sempre falou, né? Você não é todo mundo, né? Tua mãe também sempre falou isso pra mim. A gente aprendeu isso desde criança já. Exato, e a gente vê muito isso, né? Assim, ai não, eu preciso fazer aquilo porque a galera tá fazendo. Assim, eu preciso fazer o Iron porque, nossa, é super legal, etc. Mas qual que é o propósito seu, enfim? E aí as pessoas se frustram muito nisso, né? Então, o que você falou, essa ressignificação é bem legal esse ponto também, bem interessante. Legal, né? Porque é entender o que as coisas significam para mim. Eu acho que tudo que a gente faz, seja o nosso trabalho, as amizades que a gente escolhe, as pessoas que a gente escolhe ter contato, manter na nossa vida, os esportes que a gente escolhe praticar, eles não precisam ser, tipo, aquela coisa assim, vou explorar o micro significado de cada segundo do meu dia. Mas não, eu acho que o conjunto do todo tem que ter sentido. Você tem que olhar para esse todo e falar assim, poxa, esses elementos para mim formam uma vida que faz sentido, seja pelo motivo que for, porque só tem que fazer sentido para quem vive a vida ali, né? E eu acho que o esporte encaixa muito nisso, que é você entender qual é o seu lugar ali, o que você pode, o que você quer. E depois deste banho de conhecimento e conversas filosóficas e muita coisa que a gente possa ter absorvido hoje aqui, nós entramos naquele momento já tradicional, informativo, cultural e divertido aqui do Pod Corredor da ZoeiraCast. Vocês sabiam que existe a prova que a galera conhece como a corrida mais difícil do mundo? É um teste psicológico que também é conhecido como Barkley 100, que eu não sei falar sem inglês, então eu falo sem mesmo assim, que é realizada nas montanhas rochosas do Tennessee, lá nos Estados Unidos. São cerca de 5 voltas de 32 quilômetros, com uma altimetria de nada mais nada menos do que 20 mil metros, que é o dobro do Monte Everest citado no nosso episódio aí. Tempo limite para você concluir essa prova é de 60 horas, e até hoje apenas 14 pessoas conseguiram concluir a prova. Vocês sabiam também que existe uma outra corrida que se intitula a mais fria do mundo, conhecida como Arctic Ultra? Ela é realizada no Canadá com temperaturas que variam de menos 12 graus a menos 25 graus. Os corredores, ou loucos, percorrem uma distância de 700 quilômetros carregando um trenó com todo o suplemento de comida, roupas e adereços que vão usar por todo o tempo de prova. Para se ter ideia, o recorde dessa prova é de 186 horas e 50 minutos em 2013. Uma pessoa demorou 186 horas e 50 minutos e é o recordista da prova. E eu nem sei quantos dias que isso aí dá, porque dividindo por 24 dá dia pra caramba aí. E por último, mas não menos importante, temos o Apartathlon. Isso, meus amigos, a corrida que revive a lenda do surgimento da maratona.
Ela sai de Atenas, na Grécia, e chega em Esparta, num percurso que tem 246 quilômetros, que devem ser feitos em menos de 36 horas. Se a lenda da maratona surgir nesse percurso é verdade ou não, eu não sei. Mas eu tenho certeza que todo mundo que completa esse percurso em 36 horas pode ser chamado de lenda, sim. Meus amigos e minhas amigas, se nós já temos muitas batalhas mentais com nossos treinos de 5 km, imagina essa galera aí que corre essas provas de 700 km no gelo, no deserto, tudo quanto é lugar aí. O pessoal é barra brava mesmo. Pedrão, quero te agradecer por estar aqui novamente com a gente, fazer parte de mais um episódio e abrir espaço aí para você deixar seu último recado. Legal. É isso aí, dessa vez é só agradecer mesmo, acho que falar sobre esse tema a gente se motiva bastante por aqui. Espero que a gente agregue bastante aí para os corredores iniciantes, para os corredores que já correm há bastante tempo. Acho que todo mundo tem seus desafios, cada um sabe os seus desafios, as suas conquistas, e eu acho que esse é o recado final assim, que eu deixo. Gente, se preocupem com o de vocês, assim, com a meta de vocês, com o tempo de vocês, com o objetivo de vocês, e fiquem felizes atingindo elas ou não, assim. O processo, ele é mais importante que o resultado. Então, o processo de chegar numa meta, ele é muito mais importante do que a meta em si. O aprendizado que fica, ele é mais duradouro. Então, foquem muito nisso, tá? Acho que esse é um recado final, assim, que eu deixo. E que todo mundo seja feliz e que a corrida traga aí muita felicidade para todo mundo. Lu, muito obrigado por ter participado, aceitado o meu convite aí. Fiquei muito feliz em te receber aqui também e deixar um espaço para você dar seus últimos recados. Bom, já te falei muitas vezes, sou grande fã, grande admiradora sua, como pessoa, como profissional, como corredor, no todo, 10, 10 e 10. Tô honradíssima de estar aqui, de ter recebido esse convite. Fiquei muito feliz de dividir alguns pitacos aí, algumas opiniões com vocês. Adorei participar. E acho que o meu recado é esse que eu passei já durante mesmo. E também igual do Pedro, você tem que fazer o seu. Vê aquilo que dá certo, vê aquilo que te deixa feliz e começa. Não fica aí com a bunda na cadeira esperando o tempo passar. Começa. Se não der certo, você tenta de novo, tenta de outro jeito, busca outro caminho, mas vai dar certo por uma das vias. E eu acho que por hoje é isso aí. Se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, se quiser acompanhar mais o Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Siga a Luísa no Instagram, @jugdar ou no @TheSelfHunters. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que este corredor aqui possa ter o privilégio de vossas companhias nos próximos episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau! I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, 'cause when you're playing the time card, yeah, you're making my life hard. It's an all in, no in, my sin situation.